Bom, então, boa tarde, turma de Números da Educação Básica, turma Z. Estamos aqui na aula do dia 16 de dezembro de 2021, última aula antes do nosso recesso de final de ano. E hoje a gente está aqui com o seminário, com o segundo seminário, cujo tema são as diferentes personalidades do número racional trabalhadas através da resolução de problemas. As autoras do artigo são a professora Lourdes Omsic e Norma Alevato, as autoras, como eu chamei a atenção lá no nosso fórum. Bom, então eu passo a palavra para o grupo responsável pelo seminário e já agradeço pela participação aqui com a gente. Está com você. Bom, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela e vamos dar início aí ao seminário 2 e o assunto será os números racionais. Pode passar. Acho que o slide ainda não foi, Joanice. Aí. Aqui estão os nossos componentes do grupo, que é composto pelo Clévia, Frederico, Gabriel, eu, Gabriela, Guilherme, Joanice, Marco Túlio e o Renzo. Pode passar. O nosso seminário é com base no artigo As Diferentes Personalidades do Número Racional, trabalhadas através de resoluções de problemas de Onushik, que eu não sei se assim se fala, e Alevato. Pode passar. Bom, aqui estão os tópicos que serão abordados durante a nossa apresentação, que é a questão dos números racionais, depois resolução de problemas, depois iremos falar das personalidades e, por último, as considerações finais. Pode passar agora. Pode passar, Joanice. Aí. Bom, no artigo, as autoras elas trazem uma discussão a respeito do ensino e aprendizagem dos conceitos relacionados aos números racionais, que ainda permanece um sério obstáculo no desenvolvimento matemático dos alunos. Com base nisso, nosso seminário terá como objetivo trazer indagações a respeito das diferentes abordagens, com base nessas perspectivas trazidas aí também pelas autoras. E agora eu passo a palavra para o Clévia, que irá discutir o nosso primeiro tópico do seminário. Bom, dando início ao primeiro tópico do nosso seminário, eu deixo primeiramente uma pergunta no ar para vocês responderem, não se sintam tímidos, podem abrir o microfone. O que são os números racionais para vocês? Como é que isso foi trabalhado no contexto de sala de aula, quando veio lá da educação básica? Se alguém puder, assim, dar uma opinião, assim, eu não estimulando, mas Paulo Henrique, sei lá. Eu lembro que quando eu aprendi os números racionais, meu professor ele se referiu à razão, para lembrar do nome. Aí ele mostrou A sobre B, razão, racionais, para a gente sempre assimilar, assim. Mas aí eu fui vendo que tinha várias outras formas de definir os números racionais. Sim. Mais alguém? Acho que não, né? Então, Aí eu quero falar. Então, eu gostei. Antes de ser apresentada a essa expressão números racionais, eu acho que eu fui apresentada a frações, né? E o nome mesmo, que é uma das personalidades, né, dos números racionais. O nome números racionais só veio mais tarde, nos anos finais do ensino fundamental, né? Mas nos anos iniciais eu já tive contato com frações.
Exato. São várias as maneiras, às vezes, no ensino, durante a aprendizagem, que o professor ministra isso, às vezes de uma maneira mais formal, às vezes uma coisa mais didática. Muitas das vezes a gente vê, podemos observar aquela relação da pizza, ou até mesmo do chocolate, o A sobre B, igual mesmo o Paulo Henrique destacou para a gente. São uma das maneiras que a gente consegue observar dentro da metodologia de ensino dos professores. Em seguida, temos que Janice, por gentileza. Alguns pontos importantes, por exemplo, o trabalho com os números racionais, ele precisa ser feito de um modo mais abrangente, sem deixar naquele modelo engessado, como muitas das vezes é colocado dentro do ensino pelo professor. Ele deve ser, vamos colocar, um modo mais didático, interativo, entre o professor e o aluno, a inversão de papéis, que muitas das vezes isso é observado dentro da didática de ensino, a construção do conhecimento através de sua resolução, como isso é construído por base dos alunos, como o professor pode fazer isso para os alunos. E eu acho que são colocações, pontos de reflexões deixadas para vocês que podem pensar por que o professor deve fazer essa ponte de maneira a conciliar o aluno ao desenvolvimento intelectual, a observar onde o cotidiano isso pode influenciar. Em seguida, podemos dizer o seguinte, que os números racionais têm uma formalização, ele tem uma maneira formal de ser colocado. Por exemplo, sabe-se que o conjunto dos números racionais é denotado por quê? Isso foi uma formalização que foi colocada depois de algum tempo da maneira mais introdutória dele nos primórdios. A gente até colocou um videozinho no final, vocês podem observar, foi postado no Moodle sobre um contexto da história dos números racionais, e ele foi apresentado em uma relação entre os seus elementos, onde o Q está transformado da forma A sobre B, onde A e B pertencem ao número inteiro, e o B é diferente de zero. Essa foi a relação formal que foi apresentada, e isso a gente encontra tanto no artigo quanto em vários meios de divulgação, livros didáticos, isso é colocado para o estudante. Sempre, eu acho que isso, dentro dos livros didáticos, é comum de ser visto. O modo didático vindo da Pixar. Eu acho que é o mais tradicional que a gente consegue observar hoje. Dando sequência, a gente... Clélia, posso falar? Pode. Ou vocês preferem que a gente interfira depois? Intervir? O que for da sua preferência. Então eu vou aproveitar o assunto. Eu vou aproveitar o assunto aqui, então, para depois não fugir. Eu vou ligar essa definição do conjunto dos números racionais que está aqui em tela com o slide anterior, né, em que as autoras falam criticam, né, que o ensino de números racionais tem sido majoritariamente por meio de técnicas, memorização, etc. E lembrar que essa maneira de definir o conjunto dos racionais é algo bem mais recente, né? Então, eu acho que é um erro do professor começar a falar dos números racionais a partir dessa sua formalização, né? As diferentes personalidades que as autoras apresentam são meios de ir tratando dos números racionais que não precisam dessa formalização a priori. Né? Eu acho que é um erro que os professores cometem quando começam, o número racional o conjunto dos números racionais é descrito assim, e depois não ficar só na formalização, na técnica, etc. Né? É só essa observação. Obrigada. Sim, concordo com você, Jussara. Eu acho que esse contexto que você colocou é pertinente, tanto é que eu acho que na educação infantil já é introduzido de forma, não podemos dizer formal, mas uma forma mais trivial, alguma coisa assim, olha, eu tenho 4 balas, eu vou distribuir para 2 pessoas, e aí, quanto que vai ficar? Ou seja, já é uma fração, já é alguma coisa, já está sendo introduzida ali de forma mais, às vezes, nem perceptível pelo aluno, porque às vezes ele está ali no início da sua formação, até mesmo ainda não é um professor de matemática, é um pedagogo da pedagogia que está dando início naquele trabalho, e eu acho que é como se fosse uma escadinha de construção. E podemos dar sequência? Janice, por gentileza.
Ela falou aqui que tem um pouco de delay da internet dela. Não tá Ixi, passando de um slide pro outro. Só um Deve minuto. demorar um pouquinho. Se for o caso, eu projeto ele aqui se for necessário. Eu acho que eu vou projetar ele aqui. Parece que a internet dela tá com um problema. Tá Sim. instável. Conseguem ver? Sim, Sim. Cleber. Conseguimos. Agora, dando continuidade, a gente adentra num tópico que está até mesmo no artigo sugerido pela professora, que se diz respeito à resolução de problemas adentrados dentro do tema, né? Que foi colocado aqui uma citação, onde o trabalho com os números racionais precisa ser feito de modo diferente daqueles que, em regras de como fazer, são privilegiadas. Considera-se, então, um trabalho onde um problema é o ponto de partida e orientação para a aprendizagem de novos conceitos e conteúdos, a construção de conhecimentos, faz-se através de sua resolução. Isso é uma citação que a gente pegou no próprio artigo, que diz muito respeito ao processo de ensino do professor, o papel do professor em meio à aprendizagem do aluno, como ele pega um papel como se ele comunicador, ele transforma para observador, que onde ele está sendo o papel de observador dele vai fundamentar até mesmo como ele vai ministrar isso perante uma sala de aula, como as questões desafiadoras para o professor, tanto para o aluno, pode-se dizer que vai ser aquela ponte para um melhor entendimento, uma análise de resultados por parte do professor, como essa resolução de problemas realizados pelos alunos, isso vai ser uma análise bem superficial, pode-se dizer. O professor vai conseguir, a partir dali, fazer técnicas, métodos, metodologia, para até mesmo fazer onde estão pontos de dificuldade dos alunos. Eu acho que isso são pontos onde que deve-se ter um pouco mais de atenção, porque o transmitir do conhecimento, ele não é apenas aquela receita, né? Que muitas das vezes é dita como números racionais. Que, por exemplo, eu vou dar uma experiência minha, foi dito como A sobre B e pronto, ficou. Mas não é só o A sobre B. A gente tem a propriedade que não pode ser, o B, por exemplo, não pode ser dividido por zero, tem que ser diferente de zero. Ou seja, tem muitas coisas dentro disso que o professor pode trabalhar em sala de aula, até mesmo com jogos. Eu acho que, por exemplo, depois da oficina que tivemos dentro da disciplina, o Projeto Visitas teve o privilégio de estar com a gente aqui. Eu considero que foi assim, importante para os olhos nossos como a gente pode utilizar essa metodologia para inserir temas que a gente precisa, de fato, pegar os alunos e estimular eles o interesse, a investigação, a eles procurarem, mesmo estando nos anos um pouco iniciais, de forma não formal, como a professora falou, às vezes uma coisa mais, por exemplo, dizer, não tão colocada, uma coisa até mesmo descontraída dentro de sala de aula. E a citação seguinte, a metodologia de ensino-aprendizagem, avaliação de matemática através de resolução de problemas, entrega uma concepção mais atual sobre a avaliação, constituindo-se numa oportunidade de aprender. Ou seja, os alunos podem se aprender um com o outro. Eu acho que essa construção entre um e outro faz valer muito, porque se um tem um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, às vezes, qual, por exemplo, o cálculo mental, cada um tem o seu método, a sua maneira de fazer. A mesma coisa vai ser aqui. A gente vai ver nos tópicos seguintes, no tópico 3, que vai ser apresentado, que são umas subdivisões onde conseguimos ver suas devidas personalidades, ou seja, as personalidades dos números racionais, onde conseguiremos fazer aquela moldagem de acordo com o ensino. Em seguida, agora eu deixo a palavra... Oi. Vou aproveitar, então, essa passagem para comentar aí sobre resolução de problemas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas além da gente aqui na disciplina falar dos números
dos conjuntos numéricos, né, de maneira geral, nós estamos também vendo várias estratégias de ensino dos números, né? Então, a gente já trabalhou com calculadoras, com a sala de aula invertida, né, com naquela oficina sobre o pensamento proporcional, com os jogos, o pessoal das oficinas veio falar para a gente dos jogos, aqui resolução de problemas, e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai trabalhar também com modelagem matemática. Então, são maneiras diferentes, maneiras alternativas de trabalhar com os números, né, que não seja só a exposição por parte do professor, né, que é a majoritária. Às vezes o professor pensa que essa é a única maneira que tem para ser professor, e não é. Assim, eu não estou dizendo que é proibido fazer aula expositiva, não. O que eu questiono é quando é só aula expositiva. Né? Então, eu estou tentando diversificar aqui, ao longo da disciplina, essas várias estratégias de ensino para que vocês tenham esse leque, né, esse menu de opções aí para diversificar a prática de vocês. Obrigada. Professora, antes do Cléber continuar, só para poder acrescentar nisso que a senhora falou, é até legal porque eu estou fazendo uma matéria que chama Didática de Licenciatura. E aí a gente está exatamente nessa parte da matéria, né, das formas de se dar aula, né? E que aí tem até um autor, agora me fugiu o nome, eu posso até trazer depois, mas é um autor que fala que tem uma repulsa a professores que só pensam em aula expositiva, né? E que a aula parece que é, tipo assim, o professor falando e os alunos recebendo, sem participar e sem nem ter o entendimento da matéria. Né? E aí ele apresenta 8 tipos de aula, né? Seminários, aula organizada pelos alunos, né? Então, assim, são várias as formas de se dar o conteúdo, né? E de chegar até né, ao entendimento do conteúdo em si, né? E eu acho que é muito legal isso que você falou, porque corrobora muito com essa outra matéria que eu estou fazendo. Pode continuar aí, Cléber. Dando continuidade ao trabalho, né, como o próprio Cléber disse, outras pessoas também, o número racional ele tem diferentes personalidades, né? E o que seriam essas diferentes personalidades? A gente pode definir diferentes personalidades como sendo uma função, um propósito que o número racional cumpre, né? Ele pode, por exemplo, ele pode assumir a função que a gente vai ver mais para frente de razão, como foi dito anteriormente, como quociente, como apenas uma relação de proporcionalidade ou ponto em uma reta, enfim. A personalidade seria a função que o número racional cumpre, ele cumpre ali na matemática, e essa função ela sempre está relacionada com algum problema do mundo físico, do mundo real, né? Como, por exemplo, saldo de banco, como foi dito no início do trabalho, né? A questão de repartição de pedaços de pizzas para pessoas, ou barra de chocolate, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente sempre vai ver essas personalidades do número racional relacionadas com resolução de problemas, né? A maior parte delas com coisas no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Pode passar. Bom, aqui, esse fluxograma aqui, ele mostra uma relação, né, entre a parte teórica da matemática, né, que diz como a gente deve fazer as operações, né, de obviamente, divisão de um número inteiro sobre o outro, e utilizando, obviamente, símbolos matemáticos, né? E quais seriam os símbolos matemáticos? Seriam, no caso dos números racionais, seria o símbolo de divisão, né? Que pode ser dado por uma barra inclinada, ou um traço horizontal, ou 2 pontos, ou 2 pontos com um traço no meio, né? Então, assim, a gente tem, no mínimo uns 4 símbolos diferentes, né? Para números racionais. E o conceito dessas diferentes personalidades sempre está relacionado a uma situação de mundo físico, que a gente vai ver exemplos mais para frente. E esse conceito ele sempre está relacionado com a palavra na linguagem natural, né? Que seria, por exemplo, uma descrição de um problema, né? Joãozinho quer dividir balas igualmente para seus irmãos. Então, se a gente pega essa linguagem, vamos dizer assim, o português, né? E tenta traduzir para o matematiquês. O que seria esse matematiquês? Seria justamente a junção dos símbolos matemáticos com a teoria matemática, né?
Então, a gente transforma esse texto, né, que está em contexto, em um tipo de resolução de problema para a gente chegar no resultado que a gente quer. Pode passar. Enfim, como foi dito anteriormente, né, essas personalidades, elas são um tipo de função, um propósito que o número racional está cumprindo na matemática. Ele sempre, a gente sempre faz referência aos números racionais associados aos diferentes significados que podem assumir, né? Obviamente vai depender do contexto que a gente está analisando da situação do mundo real. E a gente sempre vai tentar descrever essas personalidades ou esses objetivos que os números racionais cumprem com uma certa clareza e profundidade, de modo que a gente consiga entender a resolução do problema, né? Ou seja, tem que ser um consenso tanto para o aluno que está aprendendo, né, que ele pode desenvolver várias formas de conhecimento ao longo da resolução de problema, porque às vezes, assim, o professor ele tem um modo de resolver, né? Por exemplo, a questão de dividir pedaços de pizza para a pessoa. O professor tem um modo de resolver, o aluno ele pode ter vários modos de resolver, né, ou mais de um modo, e chegar na mesma resposta que o professor. Então, assim, a gente tem sim uma fundamentação teórica, uma base teórica matemática para a resolução dos problemas, só que, né, como até foi dito anteriormente pelo nosso colega na disciplina de didática de licenciatura, existem também outras formas de se transmitir conhecimento, né, para o aluno, oferecendo a ele também outras formas de resolução dos problemas, de modo que ele aprenda, né, acumule mais conhecimento e assim tenha diferentes visões sobre a aplicação dos números racionais. Pode passar. Bom, a nossa primeira aplicação da personalidade, ou seja, dessa função do propósito que o número racional está cumprindo ali no campo da matemática, seria o ponto racional, né? O que seria esse ponto racional? Seria um ponto ali na reta numérica, né? Que a gente tem tantos números positivos quanto negativos, né? Separado aqui pelo zero. Aí, nessa reta aqui, a gente localiza um ponto, né? Cujo tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros, né? Eles podem ser positivos ou negativos. Então, no caso, por exemplo, que a gente pode pegar esse número 1/3. 1/3 é um número que ele está ali na reta, número positivo, né? E se a gente fizer a divisão de 1 por 3, a gente vai ver que vai dar, obviamente, uma dízima periódica. Assim como 2/3 também é uma dízima, né? E se, por exemplo, se o professor pedir para o aluno localizar o ponto 0,6 na reta, 0,6, ele pode ser, é um número decimal, ele pode ser representado como um número racional. Só que não é a mesma coisa do 2/3, por exemplo, né? Porque quando a gente divide 2 por 3, a gente tem uma dízima periódica simples, né? Cuja fração geratriz é 2/3. Aí daria 0,666 reticências, né? Aí se o aluno ou o professor arredondar para 0,67, por exemplo, não vai ser, obviamente, o mesmo ponto. Não é o mesmo número representado por 2/3. Seria um outro número um pouco à direita dos 2/3, né? Porque, no caso, a gente está arredondando. Então, tem que tomar muito cuidado também com a questão de a gente obter um decimal exato nos números racionais, ou obter uma dízima periódica. Então, quando o aluno ou o professor for arredondar, obviamente tem que perceber esse detalhe, né? Que no arredondamento a gente não obtém o mesmo ponto do número racional na reta. Pode passar? Marco Túlio, me permite só uma observação aí. Claro. É que as autoras relatam aqui nessa parte, né, que em curso de formação que elas participaram, né, elas percebem que existe a tendência das pessoas, formação de professores, né, existe a tendência dos professores em fazer a divisão, né, do numerador pelo denominador para localizar o ponto na reta. E aí arredondam, né? E daí vem esse problema que você descreveu, né? Exatamente. Essa questão do arredondamento, né? Há certos professores que arredondam para uma casa decimal. Então, por exemplo, 0,666 reticências, alguns arredondam já para 0,7 de uma vez, né? Outros arredondam para 0,67 e outros arredondam para 0,667, assim por diante. Então, assim, todos esses arredondamentos, obviamente, não representam o mesmo ponto, não representam 2/3, né? Porque 2/3 seria uma... A gravidade da coisa está em professores pensarem que pode substituir 2/3 por 0,67, por exemplo. Exatamente, Aí, como você mesmo mencionou, nessa questão que, assim, do meu ponto de vista, você deve concordar também, que pode ser uma falha não falha
didática necessariamente dito, mas sim uma falha de transmissão de conhecimento, porque o professor, ele sabe que realmente 2/3, que é uma dízima periódica 0,666, não é a mesma coisa do que 0,67 ou do que 0,7. Ele sabe disso, só que às vezes ali na sala de aula ele pode estar com preguiça, né, de demonstrar alguma coisa, ou preguiça de transmitir o conhecimento de forma correta, que ele acaba falando assim para os alunos: gente, pode arredondar, é a mesma coisa. 2/3 é a mesma coisa que 0,67, não tem problema. Então, assim, os alunos acabam pegando esse conhecimento do professor e aplicam isso de uma forma verdadeira para provas, trabalhos, né, e levam isso para a vida, achando que o professor está falando a coisa correta, mas ele não está falando a coisa correta. A gente sabe que 2/3, obviamente, não é a mesma coisa. Não sei se é preguiça. Não sei se é preguiça. Será? Assim, pode ser ignorância, falta de conhecimento, pode ser preguiça em demonstrar, ou pode ser, eu não sei, realmente pode. Há outros fatores aí que determinam, né, essa falha na transmissão do conhecimento de aluno para professor, né? E acaba criando aquele vício, né, que o aluno ali vai arredondando e acha que é a mesma coisa, só que, né, a gente sabe que não é, né? Alguém levantou a mão, hein? É o Guilherme. Foi eu, deixa eu falar rapidinho. Às vezes é uma preguiça e também uma dificuldade de contornar. Eu vivi isso, esse ano tive uma turma de sexto ano, não eram minhas, eu dividi, a maioria era de outro professor, e aí a gente chegou nessa parte, né, e era por aproximação, então você ia aproximando, e o livro didático nunca disse que, sei lá, o número decimal era igual àquela fração, né, era um valor aproximado. E a gente conversando na sala dos professores, nós dois, ele falou: gente, é muito difícil colocar isso na cabeça do aluno. Então eu digo que é isso e é isso. E acaba sendo perpetuado, porque o menino já vai chegar na outra série falando é isso. E aí, por falta de tempo, o professor vai dizer é mesmo. E aí vai nesse é mesmo, assim, por muito tempo. E quando eles chegam lá no nono, a gente diz: olha, não é bem assim. Aí o menino fala: ai, e agora? É um pouco engraçado, assim, ver como que é Realmente tem diferente. Talvez o professor tentar convencer falando sempre, né? Ele não tem, a dificuldade seja aí, né? Por isso, esse questionamento, né, que as autoras fazem sobre o predomínio das técnicas, dos macetes, e elas propõem a resolução de problemas, e, sabe? Então, é tudo isso, né? É difícil convencer oralmente. As diferentes estratégias de ensino são maneiras de convencer. Porque, na verdade, essa transmissão do conhecimento de aluno para professor, né, esse vício que acaba sendo perpetuado, que vai sendo transmitido aí, né, igual o Guilherme disse, né, o aluno vai chegar lá na série subsequente, né, passa de ano, aí chega na série subsequente com esse conhecimento perpetuado, né, ele vai levar para os próximos anos que 2/3 é 0,67, ou 0,6, né, um arredondamento. Aí, né, pode chegar, se em algum momento da vida ele for prestar concurso ou fazer uma prova do Enem, alguma coisa, e tiver as alternativas lá e ver que não é a mesma coisa, ele acaba errando. Então, não sei, algum desafio que for proposto a ele acaba, né, errando conhecimento. Aí pode ser que o professor realmente leve a culpa nessa transmissão de conhecimento, por realmente não ter explicado. Realmente essa fração geratriz aqui corresponde a essa dízima, e obviamente não é a mesma coisa do que arredondamento, mas eu acho que muitos professores acabam transmitindo esse conhecimento, falando do arredondamento, para ter que facilitar para o aluno, para ele passar de série mais rápido, ou ser aprovado numa prova. O contexto do discurso. Você está falando muito sobre o que você conhece de escola, né? E a gente está tentando buscar novas alternativas e entender a proposta das autoras. Sim, sim. Tá certo? Então, vamos tentar ver o diferente, as alternativas que existem. Sim, Tá claro. legal? Ok. Só um adendo sobre esse ponto racional. Como a gente está falando de resolução de problemas aqui no trabalho, por exemplo, a gente tem essa reta numérica aqui com os números positivos e negativos. Se a gente
tentar aplicar esse conceito para uma situação cotidiana, por exemplo, saldo de banco. O saldo de banco a gente pode ver nosso saldo negativo ou positivo, né? Mas só que a gente não vê frações ou números fracionários em saldo de banco. Mas, por exemplo, supõe que eu esteja devendo R$2.000, aí meu saldo aparece menos 2.000. Menos 2.000 é a mesma coisa do que menos 4.000 dividido por 2. Matematicamente o resultado é o mesmo, só que para o banco acho que não compensa muito falar que menos R$2.000 né, você está devendo é a mesma coisa que menos 4.000 dividido por 2, que no caso é uma fração, mas assim, é uma espécie de aplicação de conhecimento que às vezes até é um pouco restrito, né? Pode passar. Aí nossa segunda personalidade seria o quociente, né? Que exemplificado aqui pelo desenho, né? Das fatias de pizzas, né? Repartidas igualmente. E poderia ser qualquer outro contexto, podia ser uma barrinha de cereal ou, sei lá, uma caixa aí de biscoito, e a gente reparte os biscoitos para cachorros. E esse tipo de aplicação dos números racionais é muito comum, né? Porque quando a gente tem um quociente, a gente está pegando ali partes, né? No caso, esse exemplo aqui da pizza, a gente está pegando fatias da pizza e tentando representar o número dessas fatias por um número racional, né? E no caso, por exemplo, esse exemplo aqui, ele pegou dois pedaços em 8 fatias de pizza. Então, nós teríamos aqui 2/8, né? Que simplificando daria um quarto da pizza. Então, por exemplo, o aluno, ao resolver um problema proposto pelo professor em sala de aula, ele vai tentar identificar qual que é a parte que eu estou pegando, né? Ou seja, o número de fatias de pizza que eu estou pegando em relação ao total, né? Então, eu poderia dividir essa minha pizza em 10 fatias iguais, né? Aí, se eu tirei 2 fatias, eu tenho 2 décimos. Então, eu poderia repartir em 20 pedaços. E assim vai. Então, o quociente, ele representa ali um número de objetos que ele precisa ser repartido igualmente para um número de pessoas, né? Às vezes pode ser para uma pessoa, 2, 3. No nosso artigo, no caso, a autora cita o exemplo de 3 pizzas para 5 pessoas, né? Então, quando a gente escreve a fração 3/5, que vai dar um número entre 0 e 1, a gente tem 0,6. Então, obviamente, não teria como a gente representar isso assim, por somente uma pizza. A gente teria que escrever 3 pizzas, né? Divididas ali em 5 pedaços, aí juntando ali cada um pedaço de uma pizza dividida em 5 pedaços, a gente tem um número fracionário correspondente à fração para cada pessoa. Pode passar? Bom, no caso da fração, seria uma espécie de utilização dos meios para explorar, né, os métodos. Aí, esse exemplo aqui a gente pode entender como uma parte pelo todo, né? Então a gente tem aqui um certo número a gente pode imaginar uma barra de chocolate dividida em um certo número de pedaços iguais, e essa parte amarronzada seria a parte pelo todo, né? Que o próprio autor cita, né? Seria o estudo da fração seria uma relação de uma parte que você quer pegar com um todo, né? Então, eu poderia imaginar qualquer contexto aqui, né, que esteja relacionado uma parte com o todo e fazer a divisão. Então, na hora que o professor lá tá dando isso em sala de aula e dá um exemplo, ele tem que transmitir para o aluno, ó, gente, ó, eu vou colorir isso aqui de uma certa cor, essa parte representa a parte que Joãozinho pegou. Essa parte aqui em cima representa a parte que Maria pegou. Qual seria o meu número racional correspondente à fração que Joãozinho pegou? Aí teria que pegar a parte do Joãozinho pelo todo, que seriam todos os pedaços, incluindo os pedaços rachurados e os não rachurados. E assim vai. Existem vários tipos de aplicação na vida real. A gente pode aplicar isso como parte de um salário, né? Fulano ganha, né, tantos reais, aí gasta metade disso com o transporte, 1/3 disso gasta com alimentação. Aí, assim, o professor ele pode explorar vários âmbitos ali de aplicação da fração para o aprendizado dos alunos, né? Então, a gente tem um campo ali muito vasto de aplicação dessa personalidade do
dos números racionais, né? Pode passar. Bom, outro exemplo de aplicação dessa personalidade chamada fração seria, né, como foi citado anteriormente, só que lá era um ponto racional. Aqui, a gente está trabalhando com uma dízima periódica. A gente pode transformar toda dízima periódica, seja ela simples ou composta, em um número racional cuja personalidade ali é fração, né? Então, igual, por exemplo, aqui, esse número, 2,333 reticência, eu posso representar como uma fração, assim como a dízima periódica composta aqui também, que tem a parte inteira, que seria o número à esquerda do zero, a parte periódica, que seria a parte que repete, e a parte não periódica é essa aqui que ele representou para o azul, que seriam as dízimas compostas mais trabalhosas, assim, que o aluno tem que aprender. E aí sempre tem aquele método, né, que os professores eles ensinam em aula, né, que você pega a parte toda, subtrai pela parte periódica e não periódica, e divide pelo tanto número de zeros que contém o período, quanto o número de novo que não contém. Aí sempre tem existe um padrão de transformar a dízima periódica para fração. E o aluno, se ele obtiver ali um novo método de transformar a dízima periódica para fração, além desse convencional que a gente já conhece, também é uma contribuição para o aprendizado, né? Então, a dízima periódica Você sabe justificar essa técnica que o professor ensina para transformar dízima periódica em fração e vice-versa? Você saberia como justificar para os estudantes de sétimo ano ou outro disso? Eu sei explicar por meio de equação e subtração, professora. Aquela padrão de você mas igualar equação... X. não, mas quando... em que ano que os alunos trabalham com dízima periódica, que tem essa técnica, e em que ano que tem equação? Então, eu aprendi no sétimo ano que a senhora falou. Eu aprendi foi no sétimo ano. Eu estudava numa escola integral que chama Isabela Hendricks. Até que ela fechou agora, mas durante a pandemia. E aí eu tinha uma professora que chama Graziele. Ela que me ensinou geratriz e foi dessa forma, com equação. Eu aprendi dessa forma com equação. A gente tinha equação simples, aí ela explicou sobre número racional, tá? Até entra um pouco na minha parte, que eu vou falar daqui a pouco, mas foi dessa forma, com a equação, ela apresentou o x pra gente, tipo assim, e aí a gente foi fazendo, porque era integral, aí ela à tarde apresentou pra gente, tipo assim. Assim que eu, assim, aprendi, né, no caso. E como as autoras do artigo proporiam essa justificativa? De acordo com o artigo, elas provam que acho que até tá na página 92, que quando o denominador tiver somente os fatores 2, 5, 2 e 5, aí seria uma fração, uma fração cujo decimal dê exato. Então, citou aqui, por exemplo, 5 oitavos, né? Quando a gente divide 5 por 8, obviamente não vai dar uma dízima, vai dar um decimal exato, que seria 0,625. Aí, para a gente obter a dízima mesmo de fato, o autor aqui diz que cujos denominadores tenham fatores que sejam diferentes de 2 e 5, aí no caso vai dar uma dízima periódica. Aí citou aqui o exemplo de 4/21avos, que daria 0,190476, que seria a parte que repete. Aí coloca aquele traço para indicar o período, né? Aí também ela dá outro exemplo, né, que é 8/15avos, que daria 0,53 com o traço em cima do 3. Aí, assim, ela explica que, devido a esses fatores de número 2 e 5 estarem no denominador ou não, que daria em tese para... Não seria exatamente uma prova, mas assim, daria para identificar quando é uma dízima periódica e quando é um decimal exato. É o que ela... Isso é um macete ou uma justificativa matemática? Olha, Jussara, para ser sincero, eu vejo como uma espécie de macete. Não sei se eu estou certo. É macete. Então, aí fica... Na verdade, ela identificou um padrão ali. Quando tem os fatores 2 e 5, a gente pode fazer isso. Quando não tem, né, assim, é uma espécie realmente de macetinho que a gente aprende até para fazer prova do Enem, essas coisas. Então, eu vejo como uma espécie de macete, sim. E vocês tentaram justificar esse macete?
Eu ainda não cheguei a pensar, mas eu estou tentando ver onde que ela, nesse tipo de argumentação que ela deu, onde que daria para a gente tentar provar, né, ou demonstrar como que ela chegou nessa conclusão, né? Se foi somente observando, assim, um padrão de frações geratrizes, ou ela, às vezes, pode ter demonstrado, mas não colocou no artigo, né? Eu ainda não parei para pensar, Não, realmente. elas no artigo elas não colocaram, não, elas só dão essa informação mesmo, Sim, né? isso. Quanto que vai ser dízima periódica finita ou infinita, etc. Isso. Elas fazem um resuminho aí do resultado matemático, né? Em que disciplina do nosso curso que a gente justifica essa informação formalmente? Vocês não precisam responder agora, não, tá? Eu só estou aqui conversando com você sobre, dentro dessa ideia, né, de técnicas, macetes, etc., e como que nós, professores, devemos debulhar isso aí ao ler um artigo, né? Elas têm várias, porque elas querem falar um assunto, né? E aí algumas informações matemáticas elas só passam por cima sem detalhar, porque não cabe no artigo, né? Que tem um número limitado de páginas. Mas aí a gente, quando lê o artigo, é importante se perguntar por que esse resultado vale? Né? Em que disciplina, né? Será que foi fundamento de análise, fundamento de álgebra, iniciação à matemática? Em algum momento do curso eu justifiquei essa informação formalmente? Então, é bacana, é importante que, não só vocês, grupo, tá? Estou falando com a turma inteira. É importante que a turma inteira vá atrás da justificativa matemática para essas informações que aparecem nos artigos que a gente lê, tá, gente? Senão vira só mais um macete, só mais uma técnica que a gente repete sem entender por quê, aí repete para os nossos alunos vão repetir também sem entender por quê, e a gente vai alimentando esse grande problema que existe no ensino de matemática. É interessante realmente a gente saber a origem, a causa, a explicação dessas coisas que a gente aprende como macete, né? E a gente não sabe como demonstrar. Porque, assim, realmente há muitas coisas na matemática que não são ensinadas durante a escola, que realmente, tipo assim, a gente simplesmente absorve aquilo, mas não sabe a origem, a causa, o porquê daquilo, né? Então, teria que realmente se aprofundar mais nessa parte de teoria dos números, alguma coisa assim, fundamento de análise, como você disse, né? Aí teríamos que aprofundar mais, né? Nesse aspecto. Pode passar. Acho que acabou aqui. Agora a minha parte, né? Só antes de começar a falar, né, de mais uma forma, né, uma personalidade ali dos números racionais, queria voltar um pouquinho naquela pergunta que o Cléber falou, né, do que é o número racional. E aí é muito legal, uma coisa até que você falou, Jussário, o Marco falou um pouquinho também, que uma coisa muito importante para você aprender matemática é você aprender a linguagem matemática, né, o matematiquês, né? E eu lembro que quando meu primeiro professor, lógico, a primeira apresentação foi igual a senhora falou, né, de fração, foi a primeira apresentação que teve, mas em Fundamental 2 eu tive um professor que não ligava muito, assim, para a forma como ensinar, assim, não é que ele não ligava, é que ele só tinha uma forma, não aceitava uma outra forma, e aí nisso, tanto eu quanto meus colegas, a gente ficava sem entender o que era, né, tipo assim, o número racional. E aí foi muito legal, porque quando eu cheguei em casa, eu falei com o meu pai ele é engenheiro e matemático. E aí foi muito legal, porque ele sentou comigo um dia, e aí, antes de falar de conjunto numérico, tá, chegar nos números racionais, ele começou a falar que tudo no mundo era dividido por modelos, né? E aí começou a falar tudo, trouxe isso aí para depois, para pizza, para fração, para tudo, até chegar nos números racionais. E aí foi muito legal, porque dali em diante ficou muito mais fácil você trabalhar com os números fracionários, na minha opinião, né? Nos números racionais, no caso. E essa forma, por exemplo, que está aí, que é o operador, né? Chegando nela, é a forma como o meu professor fazia, que eu falei que tinha muita dificuldade. Porque para mim eu ficava assim, nossa, o 2 é um número. O 1 e o 3 também são um número, que está aí no exemplo de baixo. Então, como assim número racional? Aí tem 3 números, não tem um número. Entendeu? Eu não conseguia definir na minha cabeça o que era um número racional, porque todos para mim aí eram números, né? E aí, né? Enfim, o operador
é uma forma de você trabalhar os números racionais de forma que você pode tanto encolher o número e pode apresentar ele como 2/3, ou você pode, né, ampliar ele para você trazer um número natural vezes algum número fracionário, né? E aí, se a gente passar aí, a gente vai achar o conceito de razão, né? E a razão é uma comparação multiplicativa, né? Aí a gente tem um exemplo de A sobre B igual a 18 sobre 12, né? Então você tem ali duas variáveis e dois números naturais que formam ali a razão, né? E a razão ali composta no caso de duas frações, e elas são diferentes da fração, né? Pela igualdade, pelo multiplicativo, pela propriedade multiplicativa. E aí é muito legal você ver que você consegue trabalhar com os números racionais para resolver problemas de igualdade e achar variáveis, né? E aí você já conceitou um nível a mais dentro da própria matemática, né? Você passa ali de conteúdo em si. E aí, depois da razão, a gente sempre trata de um conteúdo que é a proporcionalidade, né? Pode passar aí, Kleber. Exato. Então a gente sempre trabalha com a proporcionalidade, né? Eu acho que é sempre mais ou menos essa a regra, assim, né? Você trabalha com fração, depois você trabalha ali com razão, depois com proporção, e aí você vai seguindo. Mas aí você tem, né, a proporcionalidade, que aí ela vem de várias formas para a gente no ensino médio, ensino fundamental, né? Que são as regras de 3, as divisões em partes, quantidades, misturas, porcentagens, taxas, de forma que dá para a gente resolver com a linguagem matemática problemas do nosso cotidiano, que muitas vezes pessoas não sabem ou não entendem, mas que se você aprende a linguagem matemática, você traduz isso, né, em números, em problemas, e aí você sai, por exemplo, de uma regra ou de um macete que você aprende para entender da onde aquele macete veio, que é até o que a senhora falou aí durante né, a sua última fala. E aí agora nós vamos só para as considerações finais aí, eu vou passar para a Gabriela. Gabriel, eu posso falar um pouquinho aqui também? Com certeza. Sobre essa parte, né, da razão e da proporcionalidade. As autoras trazem exemplos de problemas, né? Vocês não estão enfatizando muito os problemas que elas propõem para discutir cada uma das personalidades, mas elas trazem esses exemplos que mostram para a gente, por exemplo, o quanto razão é diferente de fração. Né? Sim. E como é fácil confundir, né? Eu estou até procurando aqui uma parte. Perdi aqui, mas né, falando isso, né, sobre essa diferença e às vezes as pessoas tratam como se fosse a mesma coisa e tem diferenças significativas, né, entre a razão e fração, e elas discutem isso aqui a partir dos problemas. E um outro ponto também é sobre, elas trazem dois problemas aqui para tratar de proporcionalidade, uma da Tereza e da Júlia, né, correndo numa pista, a mesma velocidade, e a conversão de dólar para libras esterlinas, né? Então, são dois problemas que têm o mesmo formato em língua portuguesa, digamos assim, e o que induz as pessoas, os estudantes, às vezes, a resolver da mesma forma, como se fosse proporção. Só que o primeiro problema não é uma proporção, né? E aí, novamente, o questionamento é esse automatismo em que as pessoas né, pegam um modelo de problema e vai resolvendo como se fosse a mesma coisa. E não é, né? Sem interpretar o problema. E aí eu acrescento aqui, né, no final, elas criticam, né, que o fato de que muitos aspectos do nosso mundo operarem de acordo com regras proporcionais torna necessária que as pessoas tenham habilidade com raciocínio proporcional. Eu, como professora de cálculo, eu já observei também que um outro problema que aparece é que as pessoas querem resolver todos os problemas com proporção. Né? Por exemplo, alguma relação entre variáveis que é exponencial, as pessoas resolvem com proporção, como se fosse uma relação multiplicativa, e a relação é exponencial. Exatamente pelo mesmo motivo, eu acho, que você tem um problema, o enunciado de um problema, que tem
uma informação desse tipo assim, ó, se com 3 eu compro 2, quantas eu preciso? Então, leva esse mesmo modelinho para trabalhar com grandezas que se relacionam exponencialmente. Né? Ou seja, a pessoa só repete técnicas, ela não interpreta a situação para saber qual é o tipo de relação que existe entre as variáveis envolvidas ali, né? E isso eu acho que é um ponto para a questão da resolução de problemas, né? Que tem também a interpretação. Oi, Gabriel. Não, eu acho que até é muito comum na matemática, física e química, né, no ensino fundamental, médio e também faculdade, que as pessoas usem, por exemplo, a regra de 3 exacerbadamente. Usem de uma forma totalmente, tipo assim, automatizada em modelos errados. Né? E eu acho que é muito disso, e é por isso. É isso que eu estou falando. Exatamente, é isso que eu falei, questão do matematiquês, sabe? É você realmente não aprender a linguagem. Você olhar, né, um exemplo de regra de 3, e aí qualquer coisa semelhante você assimilar que aquilo é uma regra de 3. Ao invés de entender de Eu onde a acho que regra de 3 foi não é construída. só linguagem. Não é só linguagem. A linguagem faz parte disso aí. Mas de entender ou de interpretar a situação. Né? Por isso que eu falei que a resolução de problemas é um ponto favorável para a abordagem dessas discussões, porque você precisa entender o contexto, entender a situação, entender a maneira como as variáveis envolvidas se relacionam para para resolver o problema. Sim, sim. Não, eu né, tipo assim, entendi o que a senhora falou. É porque eu coloco isso tudo que a senhora falou na linguagem, entendeu? Mas Tipo, não é. de como Tem, tratar, tal. pois Tipo, então é isso que eu estou te falando, né? de traduzir. Existe na educação matemática, existe um grupo que trabalha com linguagem matemática, tá? E não dá para colocar tudo na linguagem matemática. A linguagem matemática é parte da matemática, ela não é tudo, tá? Sim. Bom, agora vamos para as considerações finais, né? Ao longo da nossa discussão do seminário, foi analisado aí as diferentes personalidades dos números racionais, e essas diferentes personalidades dos números racionais muitas vezes são desconhecidas ou mal compreendidas, ou ignoradas ou trabalhadas apenas superficialmente em sala de aula, segundo as autoras. Então, dessa forma, utilizando a metodologia de ensino-aprendizagem de matemática através de resoluções de problemas, a construção de conhecimentos relacionados a esses conceitos se realiza de forma mais significativa e efetiva para os alunos. Pode passar. Aí aqui está a sugestão dos vídeos, que foi colocado lá também no fórum pelo Fred, né, o link para os vídeos. Pode passar. E, enfim. Beleza, grupo. Eu fui colocando essas questões para. Tem que deixar claro que é para a turma toda, tá, gente? Não é só para vocês, não. Vocês estão apresentando, mostrando aqui o conteúdo do artigo, e eu acho que eu estou meio que dando um toque para você sobre como ler um artigo, né? Que tipo de pergunta que a gente se faz. A gente não tem que engolir tudo que está ali, a gente precisa tentar justificar, entender com detalhes cada parte, buscar justificativas matemáticas ou de outra natureza, né, para o que está ali. E aí eu fui aproveitando a fala de vocês para ir mostrando essas possibilidades, tá? Não levem a mal, por favor. Turma, alguma questões aí para o grupo, ou para todos nós, né, para a gente discutir?
Guilherme, Frederico, querem acrescentar alguma coisa? Não, não, na verdade quero. Teve uma pessoa lá do fórum que colocou para trabalhar, me fugiu o nome agora, probabilidade, assim, uma das personalidades, sabe? Assim, trabalhando nessa vertente da probabilidade, eu achei muito legal, porque para mim casa muito com a resolução de problemas, né? Que inclusive o estudante pode ajudar a criar, assim. E eu acho que probabilidade, o exemplo que ele deu dos dados, pode ser. Probabilidade é um conteúdo muito tranquilo de fazer sem fórmulas, né? Assim, então, pode fazer por tentativa e erro, os meninos podem juntar em grupo para discutir. Eu acho que é muito interessante. E eu não tinha pensado nisso, não, a princípio, assim. É claro que fica na cabeça da gente assim, dá para fazer, mas aí quando ele colocou, eu fui pensando, nossa, é mesmo, dá muitas coisas legais. Pensando assim, gostei bastante daquele comentário. Não, eu me esqueci o nome. Deixa eu procurar aqui. Mas era só isso que eu queria falar. Tá, obrigada. Janice, você quer acrescentar alguma coisa do grupo, a fala do grupo, do grupo de você? Não sei se a internet dela tá boa. Se ela Eu acho conseguir que a voltar. internet dela tá ruim, É. ela tá travando, parece. Uhum. Eu tô só chamando aqui as pessoas do grupo que falaram menos hoje, mas porque eu sei que o trabalho foi compartilhado com todos, né? Mas caso queiram acrescentar alguma coisa. E a turma, né? Gustavo, Samuel, Ana Gabriela, PH. Vamos, não precisa ser pergunta para o grupo, né? Alguma questão sobre o artigo que vocês queiram ressaltar? Só queria dar parabéns pelo grupo, pela apresentação, viu? Foi muito bom. E me ficou uma dúvida quando você estava falando daquele negócio de técnica ou macete, era sobre a afirmação que ela fez de quando a divisão é por 2 ou por 5, não dá dízima, né? E quando a gente vai justificar a fração geratriz, é uma técnica ou um macete? Através da equação com x. Através da equação é uma justificativa. É válido, né? Existe Agora, quando alguma você outra fala forma? assim, conta o número de algarismo que se repete, põe tantos 9, não sei o quê, acrescenta 0, isso é macete. Isso é macete. Entendi. E tem outra forma? Né? Sem precisar A minha... Não sei. A minha pergunta foi sobre se alguém tinha alguma ideia para trabalhar diferente da equação. Né? Porque a gente está trabalhando aqui com o ensino de números, no caso aqui, racionais. Né? E aí eu esqueci mesmo, eu não sei se é... O Gabriel disse que sim, que trabalhar com equações ao mesmo tempo que está trabalhando com as dízimas para usar equações para justificar a dízima, né? Eu não lembro se é ao mesmo tempo, mas pensando, né? Estou levantando essa questão, se é possível a gente justificar, como justificar, né? Sem ser por equações. Oi, Guilherme, usando equações. Ô, professor, desses 2 anos eu tive acesso a 2 livros didáticos, eles apresentam as dízimas antes, só dizendo que é uma dízima mesmo, lá no 7º ano, antes de trabalhar a equação. E no 8º ano, logo no comecinho, eles falam de conjuntos numéricos. Aí eles voltam nisso, justificando pelas equações. Porque no 8º ano o menino já sabe, já domina bem, já domina mais do que no 7º. Pelo menos foi desse jeito, assim, nos 2 livros que eu tive contato, foi desse jeito que eu vi. Inclusive na verdade nos 3, um é do Dante, ele também justifica assim. É assim que acontece. Entendi. Eu lembro quando me ensinaram esse método de contar o número no período, não sei o que lá, não sabia nada que estava falando. Eu preferia fazer a conta com a equação, jogar 1000, 10 e não sei o que lá, do que decorar essas regrinhas. Não gostei de macete. E sobre esse para acaso aí, eu não tenho a mínima ideia de onde que eu vou buscar isso, não, mas eu vou tentar.
Porque eu ainda não fiz fundamento de análise, né? Imagino que deve ser lá. Eu uma vez discuti isso na disciplina de iniciação à matemática. Tem que pegar novamente para lembrar como é que justifica, tá? Que tem um tempinho já, foi em 2016 que eu fiz isso. Então tem que pegar para lembrar, mas eu lembro de iniciação matemática ter essa justificativa. Mas pode ser também fundamentos de análise ou fundamentos de álgebra. Tem a ver com o fato de que a nossa base é 10 e 10 é fatorado como 2 vezes 5. Eu estou me recordando agora, aqui. Eu não Fundamentos de lembro, álgebra. Fundamento eu de não álgebra. lembro exatamente como é o argumento, tá? Mas eu estou lembrando dessas coisas. Então, vai lá, fundamentos de álgebra para recordar. Por quê? E por que isso? E como que a gente que tem um conhecimento matemático para o professor, né? Que é ele entender por que uma coisa funciona na matemática. E eu tenho um outro conhecimento, é que como ele vai justificar de forma acessível esse resultado para os estudantes. Tá? Né? Porque a gente pode usar análise para justificar alguma coisa, mas os alunos não estudaram análise, né? Os nossos alunos do ensino fundamental. Então, a gente tem que buscar alguma forma de justificar esse resultado de forma acessível. E não precisa ser uma justificativa formal. É uma justificativa que convença, que não é macete. Tá? Isso aí, gente, é um mandamento básico para o professor, eu acho que tem que ser esse. Sempre justificar as afirmativas matemáticas. E essa justificativa não precisa ser a demonstração formal, mas sim algum argumento que convença. Tá? Que o aluno acredite, olha, se eu olhar mesmo, isso aqui faz sentido, né? Eu estou vendo aqui essa propriedade acontecendo por alguma forma geométrica, ou sei lá o quê, mas o professor não precisa, nem deve, dependendo da situação, usar uma demonstração formal, mas ele deve justificar de alguma forma, porque isso é uma maneira de combater o excesso de macetes de técnicas. Tá? Matemática não é matemática, não é um conjunto de macetes que a gente vai ensinar para os estudantes. Tá? Obrigado, era só isso mesmo que eu tinha comentado. Obrigada, PH. Então, a Gabriela já deu a dica aí, fundamentos de álgebra. Vamos todo mundo lá buscar o material para justificar. E é bom para me lembrar também que eu esqueci como é que justifica. Não, isso que você falou da base 10, acho que já mata toda a charada. Porque qualquer número, você mete A, B, C, D. Sim, pois é, mas como que daí a coisa se argumenta, eu não lembro. Uhum. Aí tem que botar no papel para ver, né? Essa disciplina aqui é para a gente discutir conteúdo matemático e ensino desse conteúdo. Então, a gente vai discutir matemática formal e tendências da educação matemática, uma mistura muito boa. Sobre o artigo, eu queria chamar a atenção daquele problema lá do salário. Vocês lembram? Que é o problema número... Qual que é? 4. Isso, problema 4. Do meu salário, gastei 2/5 com aluguel. Do que sobrou, gastei metade com alimentação. Da segunda sobra, coloquei 1/3 na poupança. Restaram R$300, qual é o valor do meu salário? E eu achei muito interessante que as autoras apresentam 3 soluções para esse problema. Uma solução geométrica, uma solução numérica e uma solução algébrica. Na escola, existe uma prevalência, não sei se está certo esse nome, mas prevalece
o uso da álgebra para resolver os exercícios, né? E aí isso deixa os estudantes, nos deixa meio atrofiados com o nosso raciocínio geométrico, por exemplo. E essa apresentação que elas fazem aqui, de 3 soluções para o mesmo problema, me fez lembrar disso, que é importante a gente trabalhar com esses 3 tipos de pensamentos na matemática, né? O pensamento geométrico, o pensamento numérico e o pensamento algébrico, tá? E é muito interessante a gente resolver um mesmo problema de 3 maneiras diferentes, porque uma solução vai ajudando a entender a outra, vai construindo, vai enriquecendo o significado daqueles conceitos envolvidos ali, tá? Depois, lê com cuidado esse problema 4 e essas 3 soluções que elas deram, que é uma coisa muito rica, tá? É uma abordagem interessante trabalhar com os 3 pensamentos simultaneamente. Dá para a gente não formar estudantes que são assim, super algébricos e pouco geométricos. A gente discute isso bastante em geometria na educação básica, né? Sobre a importância da gente desenvolver o pensamento geométrico dos estudantes, que fica meio atrofiado porque a escola é muito algébrica. Então, eu queria destacar esse problema 4 aqui. O que mais? Estou falando demais. Então, aqui na minha tela, Kleber, Gabriela, Guilherme. Mais alguma observação? Turma? Ô, Jussara, posso fazer uma pergunta? Claro. No caso, é para você mesmo que eu vou fazer. Assim, na sua opinião, qual ou quais os fatores ou as causas que você acha que muitos professores no Brasil não explicam de fato assim, certas coisas aos alunos relacionado à origem de números ou por que aquilo? Assim, na sua opinião, quais são os principais fatores que levam os professores a simplesmente botar aquilo na louça e dizer, ó, assim tem que fazer, pronto, acabou? Só isso que você quer, Marta? Só curiosidade mesmo. Não, mas eu não tenho uma resposta para isso, porque eu vou meio que circular, tá? Essa sua pergunta e não vou te dar uma resposta definitiva, tá? Primeiro, que como pesquisador em educação matemática, eu acho que como uma pergunta desse tipo tem que ser respondida por meio de uma pesquisa, né? Porque então o que eu vou falar aqui é opinião, não é uma verdade, não é baseado num estudo sistemático, rigoroso da situação dos professores no Brasil, tá? Então é opinião. Não é uma opinião, assim, eu não estou dando uma opinião sobre medicina, né? Mas é uma opinião sobre professor de matemática, eu trabalho como professor de matemática. Então, é uma opinião baseada na minha experiência, digamos assim. Existe uma tradição muito forte do ensino tradicional, expositivo, em que o professor é o centro das atenções. Isso confere a ele um certo poder, e junto com esse poder vem uma insegurança, porque cada vez que a gente dá mais ouvidos aos alunos, aparecem perguntas difíceis, como essa que você me faz, né? Mas, assim, a gente precisa ter um debate com os estudantes, né? A gente não pode ficar nessa posição de detentores de saber, porque todos têm conhecimento, todos sabem alguma coisa. A gente tem que trabalhar em cima da conversa, do diálogo, do debate, etc. Mas existe essa tradição muito forte, né, no país. Então, eu acho que não só no país, né? Talvez seja mundial. E
E junto com isso, mais uma vez, é minha opinião, tá? Não me baseio em pesquisa para estudos para falar isso. Mas eu acho que existe um não crédito aos alunos, né? De achar que eles não vão dar conta de, sei lá, de fazer alguma coisa diferente e que o tradicional é o que vai garantir para ele um mínimo ali. Eu acho que é um duplo erro, porque não só os estudantes dão conta de situações mais desafiadoras, quanto você restringir sua aula, a aula expositiva, não está viabilizando o conhecimento para os estudantes, sabe? Então, eu acho que é uma dupla maldade. Gustavo, me ajuda aí. Assim, realmente, o que você falou é uma pergunta, assim, complexa, realmente, que é difícil dar uma resposta, porque, como você mesmo disse, provavelmente deve ter fora do Brasil, em outros países, nos países desenvolvidos, eu acho que alguns professores realmente também não demonstram certas coisas, ou a origem ou a causa de certas teorias ou teoremas da matemática. Também pode ser realmente por razões de insegurança, poder, como você mesmo disse, pode haver também, às vezes o professor também esqueceu, né, aprendeu isso na faculdade, mas acha isso irrelevante na sala de aula e para ele só o básico tá bom, tipo, vou colocar aquilo no quadro, o aluno vai absorver e não vai me questionar, entendeu? Aí, sim, há muitos professores que pensam nisso também, vou colocar ali, sei lá, análise combinatória, vou colocar aquela fórmula, mas nenhum aluno vai me perguntar o porquê essa fórmula e como chegou nessa fórmula. O aluno só vai ter aquela fórmula, vai aplicar o conceito e pronto. Então, assim, na verdade, acho que há muitos fatores realmente por trás. Acho que pode ser que haja fatores culturais também, eu não sei, né? Essa questão da tradição que você mesmo disse, e há outros fatores também que a gente talvez não saiba, né? Estejam ocultos aí, e pode ser que, né, perpetue o aluno. E pode ter fatores também ligados a mais estruturais da sociedade, né? A subvalorização do professor, da educação. Então, são muitos problemas, né? O professor tem que trabalhar em diversas escolas, em 3 turnos, para poder se sustentar, e aí, com isso, ele não tem tempo para cuidar da sua formação, né? Porque formação de professor, gente, não é essa coisa que acontece em 4 ou 5 anos na universidade. A formação de professor é algo que se dá a vida inteira, né? Quando alguém chega à universidade para fazer licenciatura, a gente sempre retoma a experiência que essa pessoa teve na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, porque isso vai, de alguma forma, influenciar o professor que você vai ser. Hoje mesmo, na aula, vocês deram vários exemplos. O meu professor fez assim, o meu professor fazia desse jeito. Né? Isso influencia, né? São exemplos de que você toma para si, que você quer imitar na sua prática futura, e exemplos que você quer evitar também são exemplos. Então, a experiência que você teve na educação básica vai influenciar o professor que você vai ser. O curso da licenciatura é um momento em que vai influenciar muito o professor que você vai ser. E a vida inteira você continua se formando como professor. A cada aula eu sou uma professora diferente, porque isso as experiências, as discussões que eu vou tendo com vocês, com cada turma, que é uma turma diferente, vai aprimorando o meu jeito de ser professora. Eu sou uma nova professora a cada aula, digamos assim. E não sou eu, Jussara, não, todo mundo. Todo professor vai se transformando ao longo da sua prática. Tem vários estudos sobre isso. Né? Mas assim, eu não sei por que o professor, essa prática é muito, assim, tão forte, viu, Marco Túlio? Mas eu luto contra ela. Em cada aula que eu estou aqui falando com vocês, né, falando, não podemos ficar só com técnica, só com macete, temos que diversificar nossas aulas. Os alunos têm direito de ter várias estratégias diferentes de ensino,
ao seu alcance, porque se a gente prioriza apenas um jeito de dar aula, a gente prioriza apenas aquele grupo de estudantes que são familiarizados ou se dão bem com esse tipo de aula. Então, é importante diversificar a nossa prática para poder atingir uma quantidade maior de estudantes, porque todo mundo é diferente, todo mundo aprende de maneira diferente. Por aí vai. Eu estou nessa luta com a formação de professores há muito tempo, né? Desde eu ter nascido aí. Tá, eu comecei a trabalhar com formação de professores em 1995, vocês não tinham nascido, né? E formada depois do doutorado a partir de 2002. Que aí era com uma formação adequada para trabalhar com a formação de professores. Aí eu estava com o doutorado em educação matemática. E aí eu comecei a me sentir mais segura. Antes era muito amador o meu jeito, porque eu não tinha essa formação em educação matemática. Aí agora eu busco a fundamentação teórica para cuidar disso. E uma pergunta só para fechar essa parte. Você acha que, tipo, nos países exemplos de educação, a gente tem isso também, igual tem aqui no Brasil? Será que dá para afirmar ou a gente teria que pesquisar mais a fundo para ver se eles também enfrentam esse problema igual a gente? Tem que pesquisar. Então, porque aí eu sei menos ainda. Né? Você olha para os países lá do norte da Europa, por exemplo, que são exemplos, não sei o quê, mas ali você tem os alunos muito parecidos com os professores, não tem essa diversidade cultural que o Brasil tem. Né? Eu conheço um professor dinamarquês que mudou para o Brasil, porque aqui era um contexto muito mais rico em termos de desafios colocados pela educação, né? Que era muito fácil, né? Ou melhor, não era que era fácil, a realidade da Dinamarca era muito homogênea para ele lidar com as questões que ele queria discutir. Eu estou falando do Oles Kovismose, você já deve ter tido contato com o trabalho dele. E aí ele começou, lá na Dinamarca, eles começaram a enfrentar desafios com a questão dos imigrantes chegando ao país. Então, aí as crianças indo para a escola eram diversificadas, né, com o público homogêneo que existia na época. Então, ele veio aprender aqui no Brasil como que a gente faz para trabalhar a educação com os estudantes de diferentes origens, né, de background tão diversificados. Eu sei que, sim, no Oriente, né, no Extremo Oriente, Japão, Singapura, China, etc., existe uma cobrança enorme dos estudantes, muita competição, tem índices de suicídio dos adolescentes, altos índices de suicídio que não dão conta de satisfazer o nível de exigência. Então, assim, cada país tem suas mazelas, seus problemas e suas coisas boas também. Né? Então, assim, é um problema muito sério, Marcos. Né? A educação é uma... Quanto mais a gente vai entrando nesse meio, mais a gente vai vendo o quanto ela é problemática. E será que a gente pode estender isso para as outras disciplinas, como biologia e química, ou isso está mais acentuado na matemática, hein? Não dá para saber. Não, o problema da educação é geral, né? Os desafios e tal. A matemática tem as suas particularidades, do tipo que a gente chama de ideologia da certeza da matemática. É uma disciplina que tem poder, né? E, ao mesmo tempo que ela tem poder, ela exclui muito. Né? Vocês devem já ouvir falar de conselhos de classe em que o professor de matemática meio que decide. O PH está falando, cada disciplina tem suas particularidades, né? E problema para resolver a gente tem aos montes. E eu acho que a gente precisa... Eu não gosto de amadorismo para tentar resolver os problemas, tá, gente? Eu gosto de estudar, entender a situação, fazer pesquisa, ler, para tentar pequenas soluções mais profissionais, né? Igual você,
o meu trabalho aqui com a formação de professores é uma tentativa de buscar soluções para esse problema, né? De mostrar para vocês alternativas, mostrar para questionar a situação vigente, sabe, essas coisas que a gente discute aqui o tempo todo, sou eu apostando em vocês para ajudar a resolver esse problema da educação no país. Oi, Gustavo. Só para complementar um pouco a discussão do que o Marco Túlio levantou, né, que eu ia comentar antes, eu ia falar que eu acho que, principalmente para o Brasil, essa ideia do professor ser o centro da aula, de todo o conhecimento, que dele só vai sair a verdade, só vai sair a coisa mais... Tudo que ele disser é verdade, assim. É uma coisa que eu enfrentei tanto no fundamental, no ensino médio, como até mesmo na faculdade, assim. Eu já tive contato com outros colegas que às vezes vão argumentar alguma coisa e, em vez de usar, sei lá, argumentação matemática, uma sequência de lógicas, a pessoa fala, porque meu professor falou que é assim. E, assim, é um pouco grotesco você pensar que a pessoa chegou aqui na faculdade e ainda continua com essa mentalidade de que se o professor falou, é verdade absoluta e eu não posso contestar, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que dificulta bastante o... como é que fala? Essa parte do professor provar as coisas, né? Porque se ele provar, ele errar em algum momento ali, acabou essa estrutura, essa armadura que ele tem de centro de toda a verdade, etc. Então, é meio que na hora que ele vai provar, ele tem que tomar muito cuidado, ele tem que ser muito cauteloso, porque senão ele vai sair da estrutura e aí ele fica perdido em sala de aula a partir daí. A sua fala, Gustavo, me lembra também a grande responsabilidade que tem o nosso papel como professores. Nós somos uma referência para os estudantes, né? E a gente não precisa se colocar como uma única fonte de formação. Eu gosto muito de diferenciar autoritarismo de autoridade. O professor se colocar como a única fonte de conhecimento, né? E o que ele fala é a lei, é o que está certo, e se ele não fala, está errado, isso para mim é uma atitude autoritária. Agora, quando ele se dispõe a negociar com os estudantes, conversar, justificar, diversificar a sua prática para ele tornar sua aula mais acessível, etc., ele não está nessa posição de poder, de centro do conhecimento, mas ele tem autoridade junto aos estudantes. Essa diferença, as palavras são muito parecidas, mas é uma diferença fundamental com relação ao papel do professor. O professor autoritário e o professor que tem autoridade. São coisas diferentes. E ter autoridade não significa saber tudo. Significa estar aberto a buscar. Eu dei um exemplo disso aqui, né? Sobre esse para casa que eu deixei. Eu sei mais ou menos como é que faz, mas eu não sei como é que faz, não, me esqueci. Aí vocês vão, a partir daí, falar assim, nossa, a gente não sabe matemática. Ok. Mas não lembro. Mas tem onde procurar, né? E é isso, sabe? Um professor investigador, um professor que está sempre buscando, né? Lembrei que de Paulo Freire, né? Da incompletude do ser. A gente nunca sabe tudo. A gente está em construção. Somos seres incompletos. Então, um professor de matemática que se coloca como o centro do saber, ele tem que manter o status ali, porque é complicado. Boa conversa, né, gente? E os números racionais? E as personalidades dos números racionais? Gabriela, quer falar? Acho que já foi falado tudo. Fechamos, turma.
Muito obrigada, grupo, por trazer questões tão importantes aqui para a gente debater. Acho que a gente construiu um monte de coisa juntos aqui. E é importante esse debate, esse incômodo, para a gente sair da zona de conforto e buscar aprimorar a nossa formação. Valeu. Parabéns, obrigada, gente. Estou parando aqui, tá, a gravação. E